Pai, que precisam da cura, da libertação, da transformação, ó Pai. Muitos lares precisam de cura, muitas vidas precisam de cura, de socorro, meu Pai. Que o teu povo venha ser socorrido, que o teu povo venha ser abraçado, aquele que se distanciou, aquele que parou na caminhada, aquele que não tem força para buscar, aquele que não consegue mais orar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aquele que não consegue perdoar, liberar perdão, ó Pai, está magoado, está entristecido, Senhor, está machucado, Senhor, foi machucado dentro de casa, no meio da família, no meio da parentela, ouviu conversas que entristeceu a alma, entristeceu o coração, ó Pai, e se afastou, meu Pai, da família. Tenha compaixão nessa noite, vai curando a alma, Senhor, vai curando o coração, vai curando as feridas, meu Pai, toda dor na alma, toda ferida, Senhor, aquele que está machucado lá dentro, Senhor, aquele que precisa de um milagre nessa noite, venha receber o milagre e a cura, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, da vitória, Senhor, para o pastor Douglas nessa noite, que ele venha ser usado por Ti, ó Pai, que as revelações venham descer sobre a sua vida, meu Pai, que nós vamos sair daqui esclarecidos, ó Pai, que todas as trevas, Senhor, venham cair pela luz da Tua palavra, que venha haver esclarecimento do céu sobre a nossa vida, conhecimento, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, amém e amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, que Deus abençoe todos os meus irmãos, todas as minhas irmãs que estão aqui nessa noite. Aleluia, se coloca todos de pé, aleluia, fica de pé, nós vamos ler a palavra. Vamos ler a palavra do Senhor, só se não puder se levantar, tá, irmão? Se estiver com dor, alguma coisa, aí fica sentado aí, até o anjo passar e te curar, aleluia. Glória a Jesus Cristo, vamos ler uma palavra, aleluia, glória a Jesus Cristo. Meu telefone está aqui. Vamos ler uma palavra, glória a Jesus Cristo, que está lá no livro de Êxodo, capítulo de número 31 e o versículo de número 13. Êxodo, capítulo de 31 e o versículo de número 13. Quero saudar meus irmãos que acompanham, aleluia, eu pelas redes sociais, os irmãos que estão aqui comigo nessa noite. Vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Êxodo, depois de Gênesis, lá depois do primeiro livro da Bíblia, tu vem, passa o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, depois tu vai e vai chegar em Êxodo. Amém, irmãos? Quem achou diz amém. Quem não achou, ajuda o irmão a achar. Ajuda minha irmã a achar, aleluia. Vocês que estão mais tempo no Evangelho, aleluia, ajudem sempre os irmãos na fé, aleluia, para que eles possam ter, aleluia, sempre a mão de vocês do lado, se sintam amparados. Quero saudar todos que estão conosco nessa noite. O culto é presencial aqui para quem está me assistindo pelas redes sociais. E também temos o culto online. Você pode estar na sua casa agora neste momento e lá abrir tua Bíblia também no livro de Êxodo, número 31, Êxodo, capítulo de número 31 e o versículo de número 13. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus Cristo de Nazaré. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Êxodo, capítulo 31 e o versículo de número 13. Vamos ler a palavra de Deus? Aleluia, aqui diz assim a palavra de Deus. Aleluia, quem achou disso, amém? Êxodo, depois de Gênesis, capítulo 31 e o verso de número 13, versículo 13. Capítulo 31 e o versículo 13. Amém, igreja? Vamos ler a palavra que diz assim: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibamos que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do povo. 6 dias trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso, sabatom.
solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Amém, igreja? Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, ilumina, Senhor, mais e mais o nosso coração nessa noite, meu Deus. Ilumina a lâmpada, Senhor Jesus Cristo, da mente, Pai. Na tua palavra, o coração é a nossa mente, meu Pai. É o centro onde acumula todas as emoções do corpo, meu Deus. É o centro do corpo humano, Senhor Jesus Cristo. Porque é dali que procedem os pensamentos do homem, Senhor. Porque o coração é apenas um órgão, meu Pai. Mas a mente é dali que sai todo o conhecimento. É dali que entra o teu Espírito, Senhor. E dá sabedoria, né? Que revela as palavras, os mistérios do reino para teu povo, meu Deus. E em nome de Jesus Cristo nós te pedimos nessa noite, revela mais e mais a tua palavra à tua igreja, em nome de Jesus Cristo, amém. Pode se assentar, igreja. Senta e dá glória a Deus. Pode ficar dando glória a Deus, porque tu está aqui para dar glória a Deus. Tu saiu da tua casa para dar glória a Deus e para dar aleluia para o Senhor Jesus. Aquele povo crente, barulhento, aquele povo que todo mundo zomba, diz lá vai os aleluia, esse povo é nós. Esse povo é que dá glória ao Altíssimo, ao Salvador, ao Criador dos céus e da terra. Pois bem, irmãos, vamos direto à palavra e o tema da mensagem de hoje, glória a Jesus Cristo. Deixa eu ver qual é o tema que eu botei aqui para os meus irmãos que estão ali acompanhando nas redes sociais, e eu vou compartilhar para vocês também o tema dessa mensagem: contrato da antiga aliança e da nova aliança. Amém, igreja? Então, quando quiser procurar essa live, que ela vai ficar registrada no meu Facebook, tu vai procurar lá contrato da antiga aliança e da nova aliança. Quem está assistindo vai lembrar que assistiu, e quem está aqui vai lembrar que participou e vai olhar no Facebook e vai dizer que estava presencial também nesse dia aqui, amém? Glória a Jesus. Então a gente viu na palavra de Deus, Deus dando uma ordem para o povo de Israel, que esse povo de Israel ele deveria guardar os sábados. Deus estava fazendo ali um contrato com aquele povo de Israel, que eles deveriam guardar o sábado, o dia do sábado. Quem conhece pessoas que guardam o sábado? Quem já ouviu falar que tem pessoas que guardam o sábado? Guardar sábado significa para algumas pessoas, aleluia, não fazer nenhuma obra no dia de sábado. Amém? E isso é bíblico. Bíblico está aqui, nós acabamos de ler aqui que no sábado não deveria ser feito nada. Qualquer que fizesse alguma coisa, o que acontecia? Era morte. Amém? Então aqui o povo de Israel, irmãos, ele está fazendo um contrato com Deus. Esse contrato não foi um contrato que eles fizeram com um homem, que nem quando tu sai da tua casa para fazer um contrato lá para vender o teu carro, ou tu faz um contrato para vender a tua casa, ou tu faz um contrato para alugar algum imóvel. Esse contrato foi feito direto com Deus. Amém? Esse contrato eles fizeram com Deus. E nesse contrato existe cláusulas, né? E uma das cláusulas era, se eles não guardassem o sábado, poderia vir a punição, que era a morte. Então ali nesse contrato existia essa cláusula que eles fizeram com Deus. E o povo de Israel, todas as vezes que Deus propôs algo para eles, eles fizeram contratos, fizeram acordos, fizeram aliança com Deus, mas depois desobedeciam. Amém? Muitas das pessoas, muitas das vezes o povo de Israel passou a não obedecer o contrato que eles tinham feito com Deus, e sobre eles veio punição. Agora a pergunta é: será que na nova aliança, depois de Jesus vir, nós ainda devemos guardar o sábado? Porque isso aqui a gente acabou de ler, está no Antigo Testamento. Mas deixa eu explicar um pouco para vocês como funcionava o contrato lá no Oriente, tá bom, irmãos? O contrato no Oriente, ele funcionava assim, ó. A pessoa tinha, deixa eu ler aqui o texto mais claro para vocês. Existia o suzerano e existiam os vassalos. Os vassalos eram o povo de Deus. O suzerano era quem ditava a regra. Nesse caso, quem ditava as regras aqui era Deus. Ele seria o suzerano, que dita as regras. Qual regra ele está ditando? Que se eles guardassem o sábado, iria vir bênção para eles. Se eles não guardassem, iria vir morte. O próprio Deus iria eliminá-los. O próprio povo de Israel, eles eliminavam o povo que não guardava o sábado. Você sabia disso? Amém? Só que essa aliança Deus não fez com os jebuseus, que era outro povo que tinha na terra, já no tempo do povo de Israel. Os amorreus, ele também não faz aliança com os amorreus. Ele não faz aliança com nenhum daqueles outros povos, apenas com o povo de Israel.
Essa aliança, ela envolve somente o povo de Israel. Nesse momento aqui, esse contrato ele estava fazendo com o povo de Israel. Para mostrar um pouquinho mais para vocês, é como se existe hoje vários povos na terra. Existem pessoas no Egito, existem pessoas em São Paulo, existem pessoas em todo lugar do mundo, né? Em todos os países do mundo. Mas Deus faz um contrato com quem? Contigo. Ele faz um contrato contigo, ele faz uma aliança contigo no meio de vários povos. Isso que estava acontecendo lá. Ele faz uma... Pode fechar a porta para mim, por favor, irmãos? Eu tenho aquele problema de desconcentração. Eu sou muito concentrado quando eu vou ministrar a palavra, inclusive quando eu estou sentado ouvindo. Eu gosto muito de desconcentrar, porque é assim que a gente aprende a palavra, irmãos. Amém? É um problema. Tem pessoas que já ficam tranquilas, eu não consigo. Sou muito concentrado, eu sou um pouco detalhista. Amém? Então existia esse suzerano, que é o Deus que dita as regras, e existiam vassalos, que era o povo de Israel. Esse contrato, como é que era feito, irmãos? Nesse contrato havia ali as cláusulas, como tu faz um contrato, e existia ali a minuta, que era um papel ali que ia no meio daquelas leis. Para vocês entenderem melhor, quando vocês pegam a tábua dos 10 mandamentos, quando vocês veem as tábuas, aquelas dos 10 mandamentos, acabou meu fundo aqui, glória a Jesus, tão curtinho, era 10 minutos, eu achei que era 1 hora, amém? Quando vocês pegam, irmãos, um contrato, quando vocês vão fazer, tem ali, tu senta lá no cartório, quem já foi no cartório fazer o contrato? Tu senta lá, o tabelionato, né? Ele começa a ditar o que tu quer fazer, né? Como é que vai ser as cláusulas, coisa e tal. Ele vai fazendo aquela minuta, um rascunho, para depois ser imprimido lá e ser imprimido para vocês pegar e ter direito naquilo lá, né? Naquele cartório, né? Direito naquele papel, ou no negócio que vocês estão fazendo, certo? Vem várias leis quando faz um contrato, várias coisas no contrato, várias coisinhas pequenininhas, e era assim, eu estou explicando para vocês como era e como é agora. Vem várias coisas escritas, mas ali tem algo que vem, a minuta é algo menorzinho, e essa minuta os 10 mandamentos seria essa minuta, porque muitas pessoas acham que Deus deu só 10 mandamentos para o povo de Israel, mas não foi só 10 mandamentos. 10 mandamentos é as tábuas que tinha 10 mandamentos. Mas eles receberam 613 leis. Ou seja, se eles não obedecessem essas 613 leis, eles também não podiam participar do povo de Deus. Olha o contrato que eles fizeram com Deus. Deus vai mostrar 613 leis para eles. Isso está no Talmud. Inclusive, conversando com o Rabino, ele vai explicar que essas 613 leis, se tu pegar mais 3, mais 6 é igual a 10, é igual a minuta, amém? É igual aos 10 mandamentos, ou seja, aqueles 10 mandamentos são um resumo das 613 leis. Quem compreendeu agora? Ficou mais claro? Os 10 mandamentos são um resumo apenas das 613 leis que o povo de Israel recebeu. E numa dessas leis, o que estava bem no meio, na minuta, o que estava bem no meio, era a guarda do sábado. Isso eles deveriam guardar. Só que tem um porém, irmãos. Agora tu vai ficar pensando, será que eu devo guardar o sábado ou não? Agora tu vai entender como funciona pessoas que guardam o sábado. Existe uma igreja chamada a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quem já ouviu falar? Na Igreja Adventista dos 7 Dias, eu venho batendo com muita força na doutrina da Igreja Adventista. Inclusive levantei algumas lives, numa delas estava uma professora, vocês podem ver no meu canal no YouTube, ou pode ver no Facebook. Eu trouxe uma professora que foi 50 anos professora da Igreja Adventista. E ela na live lá, ela estava explicando algumas coisas que funcionam dentro do Adventismo. Se vocês quiserem mais detalhes, nós estávamos falando sobre o juízo investigativo, o tema lá, tu pode assistir aqui embaixo no meu Facebook ou no meu canal no YouTube, lá no Sacerdócio do Reino de Deus. E aí a gente começou a mostrar como é que funciona a doutrina dentro do Adventismo. Amém, irmãos? E a guarda do sábado, ela é uma lei dentro da Igreja Adventista. E muitas das vezes, se tu for conversar com o Adventista, ele vai dizer para ti, se tu não guarda o sábado, tu está pecando. Porque o sábado está incluído nos 10 mandamentos. Qual resposta tu daria para o Adventista se tu não lê o sábado, se tu não guarda o sábado? Qual resposta tu deveria dar para ele? É isso que eu estou tentando fazer vocês entenderem. Amém?
Por isso que o tema aqui é o contrato. Será que você deve guardar o sábado nos dias de hoje? Lembrando que isso aqui foi lido para o povo de Israel, na antiga aliança. Primeiramente, meus irmãos, vai para o adventista isso aqui já, para ele pegar e fazer um dever de casa lá, né? Já vai para você, adventista, fazer o teu dever de casa. E para você que não sabe dar resposta para ele, também está fazendo o dever de casa agora presencialmente ou online. A guarda do sábado, irmãos, o povo de Israel deveria guardar, mas antes disso, ele deveria fazer uma coisa: a circuncisão. O que era a circuncisão? Era ali onde eles mexiam nas partes íntimas do homem ali, né? E aí, ali era feita uma aliança com o povo de Israel. Todos faziam a circuncisão. Amém? Para poder guardar o sábado. Ninguém podia guardar o sábado se não fosse circuncidado. Jesus foi circuncidado, ele era judeu também, da tribo de Judá. Amém? Então a circuncisão, a primeira coisa que deveria acontecer para a guarda do sábado, tu deveria ser circuncidado. Se não fosse circuncidado, não poderia guardar o sábado. Se tu guardasse o sábado e não fosse circuncidado, tu era morto. Tu era morto, não poderia guardar o sábado quem não era circuncidado. Agora tu começa a entender que o adventista ele está entrando dentro de uma lei, ele está entrando dentro de um contrato que nem foi feito para ele. Primeiro, se ele quer fazer isso aí, ele deveria ser circuncidado. Amém? Então, irmãos, eu quero trazer uma série eu trago tudo com documentos. Eu vou fazer mais uma live no meu canal essa semana, mostrando documentos. Aqui na igreja não dá tempo, o tempo é curto, tá? Então eu estou fazendo um resumo para vocês aqui. Mas eu vou trazer com bastante detalhes. Quem quiser ver mais, segunda-feira eu vou estar numa live com a professora de novo. E aí eu vou trazer mais detalhes com documentos, que nem na última live eu fiz. Inclusive chamei alguns adventistas para vir, eles não vieram. Porque sabem que contra a verdade ninguém fica de pé. A palavra de Deus ela é verdadeira. Depois de eu fazer essa live sobre os adventistas, né, esses temas que eu estou abordando com eles, né, sobre eles, eu vou trazer sobre a igreja católica. Amém? Vou trazer à tona todas as coisas que estão lá dentro da igreja católica, e você saberá se deve ouvir a igreja católica naqueles pontos ou não. Existem muitas doutrinas, eu já preguei aqui, que são católicas, que estão no meio dos evangélicos. Quem sabia disso? Existem várias doutrinas, inclusive a doutrina de ir morar no céu é uma doutrina católica, que ela surge no quarto século por Agostinho de Hipona. Essa doutrina nunca foi pregada por apóstolo, nem por discípulo, nem por Jesus Cristo. Inclusive Jesus ele fala que os mansos herdarão o quê? O quê? Os mansos herdarão o quê? Mais alto! A terra. Jesus pregou isso, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 5. E depois de eu trazer a doutrina da igreja católica, eu vou abordar o tema trazendo a doutrina do espiritismo. Tu sabia que também dentro das igrejas evangélicas tem coisas que fazem dentro do espiritismo? Sabia que dentro das igrejas evangélicas agora tem coisas que fazem dentro do espiritismo? E inclusive dentro da igreja católica também fazem coisas que surgem dentro do espiritismo? Você sabia disso? Você sabia que a igreja adventista e com o espiritismo eles começaram a ser espalhados juntos, eles moravam tudo próximos, as irmãs Fox e Irã Edson, que era um adventista, eles moravam tudo próximo. E nesse tempo de 1845, nessa data de 1845, 1843, 1841 em diante, até 1851, onde a igreja adventista era uma potência, eles moravam tudo próximo. Os espíritas, que é as irmãs Fox, e também os testemunhos de Jeová, e todos eles tiveram visões. E nessas visões eles começaram a montar igrejas. Tá entendendo onde é que surgiu as doutrinas? De onde é que eles começaram a trazer uma visão nova para dentro do Evangelho? Essas visões não eram pregadas pelo povo de Deus, não era pregada pelos discípulos dos apóstolos. Quem traz essas novas doutrinas são as irmãs Fox. Quem traz é Charles Taze Rush, da Testemunha de Jeová, ou Joseph Smith, dos Mormon, e todos eles tiveram visões e revelações que anjos apareceram para eles. Só que os anjos apareceram para eles contrariando várias coisas que estão dentro da Bíblia. Várias coisas que estão escritas dentro da Bíblia
várias coisas que os discípulos ensinavam, essas religiões vão surgir e vão começar a ensinar ao contrário. E aí? Devemos crer no que está na Bíblia ou no que não está na Bíblia? Inclusive, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, para quem não sabia, uma nova vai para vocês aí, eles pregam que existem anjos relatores e que esses anjos, eles têm um crachá que toda vez que eles entram no céu, eles têm que apresentar o crachá. Isso é um absurdo. Aí tu pergunta onde é que está isso aqui na Bíblia. Na Bíblia não tem, mas uma fundadora da nossa igreja, que é a Ellen G. White, ela teve essa visão e essa revelação. Então tudo que ela tinha de revelações, ela transmitia para o povo, e o povo aceitava. E até nos dias de hoje, para te ser um adventista, tu tem que aceitar a doutrina que a Ellen White colocou lá dentro. E uma das doutrinas que ela colocou lá dentro é a doutrina do sábado. Sabia que a doutrina do sábado, um dia ela não foi guardada pelos adventistas? Mas surge um homem e ele vai dizer que tem uma visão que deveriam todos guardar o sábado. E ela vai abraçar essa visão da guarda do sábado, como eu mostrei no texto da Bíblia, e ela vai trazer para dentro do adventismo que todo adventista deveria guardar o sábado. Eu mostrei para vocês que aquele sábado ali era uma aliança que eles estavam fazendo com o povo de Deus, amém? Bom, e era uma aliança feita e com um contrato. Essa aliança aí, irmãos, ela era a aliança que era feita com o povo de Israel, e essa aliança era a primeira, era a aliança iniciática, tá? Era a primeira coisa que eles tinham, a primeira coisa que eles deveriam fazer era a guarda do sábado. Essa era uma aliança iniciática, amém? Depois tem uma aliança que vai ser uma aliança contínua. Glória a Jesus, aliança contínua. Qual seria a aliança contínua? Na verdade, a aliança iniciática, é a circuncisão. Lembra que eu falei? Eles deveriam ser circuncidados. E a aliança que é contínua, eles deveriam guardar o sábado. Agora tu vai entender por que é iniciática. Iniciática, que é a primeira coisa que o povo de Israel deveria fazer para entrar para o povo de Israel, quando a criança nascia, ao 8º dia era levado e feita a circuncisão. Amém? Depois, a guarda do sábado. Ninguém podia entrar, lembra que eu falei? Ninguém podia entrar sem ser circuncidado. Guardar o sábado sem ser circuncidado. Depois de ser circuncidado, eles podiam começar a guardar o sábado. Então isso aqui agora já é contínua. Toda semana ele lembrava da aliança que ele fez com Deus. Chegava a sexta-feira, na viração do dia às 6 horas da tarde, já inicia um novo dia, que é o sabaton, o sábado, o shabat. Na Bíblia, irmãos, para quem não entende, na Bíblia o novo dia não é que nem nós temos aqui, é meia-noite, novo dia. Na Bíblia, às 6 horas da tarde é a viração do dia, amém? E aí, mesma coisa que o calendário. Israel está no ano 5000 e lá vai pedrada, e o nosso calendário é um calendário que não está bíblico, é um calendário que é 2000 anos depois de Cristo, amém? Então esses pontos é importante você saber. Então essa circuncisão, eles faziam a circuncisão, começavam agora a guardar o sábado. Aí tu te lembrava todo sábado. Chegou sábado, fiz uma aliança com Deus, não posso fazer nada. Lembra? Era circuncidado e aí guardava o sábado, não posso fazer nada. Inclusive, sabe que os judeus, no dia de sábado, eles não apertam nem elevador. Eles não apertam nem botão de elevador, sabia disso? Porque eles ainda guardam o sábado, os judeus lá em Israel, eles ainda guardam. Agora a pergunta é, e nós, será que devemos guardar o sábado? O que significava esse sábado? Lembra que é um contrato que é feito. Só que Jesus, quando ele vem, irmãos, o que ele faz? Nós vamos ler um texto agora. Nós vamos ler um texto que está lá em João. Deixa eu ver se eu guardei esse texto aqui. Se eu anotei esse texto aqui. Está lá em João. O irmão pode procurar aí para mim, irmão Gilmar. Eu acho que eu não guardei esse texto aqui. Eu acho que é João 5. João capítulo 5. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidão. João capítulo 5. Eu sou ruim de guardar as coisas na memória, os irmãos sabem. João 5, eu vou ler para vocês. João 5, capítulo 9. João capítulo 5, aleluia, e o verso 9. Olha o que acontece. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Quem estava curando em sábado? Jesus de Nazaré. Jesus, quando ele vem, ele começa a curar no sábado. E uma das coisas, não vou ler todo o texto, vocês podem ler depois,
E uma das coisas que não podia fazer no sábado era nem trabalhar. Jesus, o que ele faz? Ele cura e manda o homem pegar a cadeira, toma teu leito, né, o leito, e anda. Isso aí foi visto como uma abominação. Lembra que nós falamos no começo? Não podia fazer nada. Se fizesse, morte. Jesus, quando ele chega, ele faz o quê? Faz uma cura, faz um milagre. E diz, agora tu pega o teu leito e anda. A Bíblia vai dizer, se tu pesquisar, se tu olhar a história, que Jesus várias vezes ele fazia curas no sábado. É como se ele pegasse, hoje é sábado, hoje é o dia que eu vou lá e vou curar para os judeus verem. Que Jesus está trabalhando no sábado. Será que ele estava pecando, violando a própria lei que foi dada no Antigo Testamento por próprio Deus? Se ele estava violando, ele não pode ser visto como um santo, como Jesus Cristo, como Filho de Deus. Será que ele estava violando a lei? Ou será que ele estava mostrando para eles assim, ó, o sábado era um ensinamento para vocês, sempre lembrar de mim, sempre lembrar que vocês fizeram uma aliança comigo. Mas o verdadeiro descanso está em mim, Jesus Cristo. Eu sou o verdadeiro sábado, o descanso de vocês. Amém? Por isso que ele violava o sábado. Todas as vezes que tu vai ver, eles pegavam pedra para tocar em Jesus. Olha que o texto vai continuar dizendo. Era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado. Hoje é sábado, e não é lícito carregar leito. Ao que ele lhe respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo. Ele disse, olha que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Para eles era uma lei. Imagina, eles estão guardando uma lei que foi dada. E uma dessas coisas que estava na lei, dos 10 mandamentos, que a lei é 613, né? Leis que havia, e no meio dessas 613 leis, existia a guarda do sábado. Aí o mestre chega curando. É como se eu dissesse assim, ó, irmãos, nenhum de vocês pode vir no culto no sábado com telefone. Vocês chegam aqui, eu estou com 5 telefones. Falou uma coisa, Jesus fez isso aqui, exatamente isso. Falou para eles no Antigo Testamento uma coisa, no Novo Testamento agora ele vem fazendo outras coisas. Sabe por quê? Porque Jesus está mudando a lei, está tirando a lei que estava lá em tábuas de pedra e colocando nos corações. Inclusive quando tu olha esses livrinhos de Moisés, ou quando tu olha para os 10 mandamentos, muitas das vezes tu vê os 10 mandamentos, está lá 2 tábuas, né? Quem já viu 2 pedras, né? Mas quando tu olha em livrinhos, tá uma pedra aqui e uma aqui, né? Daí tá 6 mandamentos desse lado, mais 4 nesse, né? Ou 5 aqui, 5 aqui. Quem já viu isso? Moisés nos desenhozinhos com as tábuas. Aquilo ali, irmãos, quando tu vê aquilo ali, na realidade não é bem assim. Na realidade, aquelas tábuas estão 5 mandamentos de um lado e 5 mandamentos do outro lado. É assim na realidade. E Moisés, na verdade, para vocês entenderem melhor, aquelas 2 tábuas que ele tem é quando tu faz agora a irmã vai entender. Quando tu faz um contrato comigo, vamos dizer que tu fez um contrato comigo, tu fica com uma folha e eu fico outra. Amém? Então Moisés está com uma e tu com outra. Moisés estava com uma e a outra estava ali, ela é uma cópia. Amém? Então quem que nós temos? Pode falar, irmão, só porque deixa eu chegar mais perto. Deixa eu chegar mais perto aqui. Glória a Deus. Isso é bênção do culto, irmãos. Pode falar, irmão. Eu queria fazer uma provocação, eu achei que não foi falando sobre isso daí, eu queria fazer uma provocação para o senhor estava falando de sábado, né? Eu achei em Mateus 12, 1 a 8 ali. Não sei se Naquele tempo, no sábado,
Isso aí, isso aí. Os irmãos podem ler mais o texto. Amém? Então, meus irmãos, o sábado aí, Jesus estava se apresentando e mostrando para eles que o verdadeiro descanso estava em Cristo Jesus, que o sábado ali apontava para Jesus Cristo. Agora a gente vai ler, vou rapidamente aqui, irmãos. Eu vou entrar para vocês entenderem. Eu mostrei o sinal iniciático, que era a circuncisão, e depois o sinal contínuo. O sinal contínuo era o quê? A guarda do sábado. Amém? Agora eu vou mostrar para vocês como funciona isso na nova aliança. Amém? Vou explicar bem rápido, tá bom, meus irmãos? Eu vou dar mais detalhes, vou dar bem profundo lá no meu canal no YouTube, tá bom? Eu sei que os meus cultos, eles são cultos mais voltados ao ensino, então demora um pouquinho mais, amém? Eles são um pouquinho demorados, mas hoje eu vou ser bem breve. Mas isso é importante você saber, porque se tu encontrar com o adventista, ele pegar e falar para ti que tu precisa guardar o sábado, tu já vai poder dar uma resposta para ele. Ou porventura eu sou circuncidado que nem o judeu? Amém? Porventura eu faço parte do povo lá dos judeus? Porventura Jesus não curou no sábado? E muitos outros textos que eu vou deixar detalhes lá no meu canal para vocês verem, tá bom? Agora deixa eu mostrar para vocês como é que funciona na nova aliança, né? Na nova aliança a gente também tem os mandamentos que Deus faz, né? Com o povo dele, né? E o que ele fala, o que ele faz, qual é o acordo que Deus faz com o povo dele na nova aliança? Ele faz um acordo também. Amarás, ele vai fazer o resumão dos 10 mandamentos ali. Amarás o teu próximo como eu vos amei. Ele vai falar como eu vos amei. Não é amar somente teu próximo, amar teu próximo, amar a Deus sobre Deus. É como eu vos amei. Tu tem que amar como ele amou. Ele já está mudando já um novo mandamento. Ele está dizendo agora um novo mandamento eu vos dou. Ameis uns aos outros como eu vos amei. Como ele vos amou. Então tem que amar o teu próximo como Jesus amou. Não é amar o teu próximo com o teu amor, com o amor que está no teu coração somente. É como Jesus amou. Porque o amor que está no nosso coração muitas vezes é um amor fraco, mas o amor de Deus é aquele que dá vida para salvar. O amor que está no nosso coração muitas vezes é um amor que é só pegado em algo que a gente tem físico. O amor que a gente tem no coração muitas vezes, ele é por algo que a gente tem pela esposa, mas é um amor que não dá a vida para salvar a esposa. O amor muitas vezes que a gente tem no coração é por um filho, mas não o amor que dá vida para salvar um filho. O amor de Deus é um amor que dá vida. Então a gente tem que amar como Ele nos amou. Esse é o mandamento que Ele nos dá na nova aliança. Como é que é agora o contrato que tu faz com Deus na nova aliança? Qual é que é o primeiro sinal iniciático que tu faz com Deus agora? Na antiga aliança, qual era o iniciático? Era a circuncisão. Depois o contínuo, que eles deveriam fazer continuamente, a guarda do sábado. Chegava no sábado e lembrava, hoje é sábado, tenho um pacto com Deus, tenho uma aliança com Deus, fiz um contrato com Deus, não posso fazer nada, tem que me ausentar de tudo. Na nova aliança, qual é que é o sinal iniciático que a gente faz? Dá glória à igreja. É o batismo. É o batismo nas águas. Esse é o sinal iniciático. Quando tu faz um contrato com Deus, tu vai e se batiza nas águas. Tu morre junto com Ele e nasce uma nova criatura com Cristo. Tu morre o velho homem e nasce uma nova criatura com Jesus Cristo. E qual é que é o sinal contínuo que agora tu deve fazer depois do batismo? Quem lembra? Quem sabe? Tomai todos e comei. Este é meu sangue entregue por vós. Sinal iniciático, batismo, emergir. Emergir, sair do meio das águas. Sinal contínuo, Santa Ceia. Todo mês, ou toda semana, na tua igreja, ou todos os dias, tu vai lá e lembra, hoje é dia de ceia. Por que tu lembra da ceia? Porque tu tem um pacto, uma aliança que tu fez com Deus. Aí tu se lembra da Santa Ceia, tem uma aliança. E a aliança que eu tenho com Deus, eu vou ler o texto que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, para vocês, e vai ficar muito claro. 1 Coríntios, capítulo 11,
Quem tem a tua Bíblia pode ler em casa depois. 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo de número 27, que diz assim, ó: por isso aquele que comer o pão... isso aqui é outra coisa que eu queria falar, mas já veio junto. Eu vou ler no verso 23. Vamos por isso aqui para vocês, tá bom? Olha só: porque eu recebi do Senhor que também vos dei, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e dando graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória. É o memorial, lembrando que ele morreu por ti. Lembra? Chegou o sábado, tem que guardar o sábado. Na antiga aliança, na nova aliança, Jesus viola o sábado, tira o sábado de cena. Agora ele manda tu fazer o quê? Se batizar nas águas. E agora o teu sábado seria o quê? A ceia, participar do corpo de Cristo. Todo mês, todos os dias, lá não sei quantas vezes na tua igreja, eles fazem a ceia do Senhor. Agora tu olha o povo de Israel, como foi com eles, meus irmãos. Eles saíram do Egito, passaram por dentro das águas e comeram do maná. Tu saiu do sistema mundano, se batizou nas águas, agora tu senta na mesa com Cristo, tu come do pão, tu ceia. Tu ceia, tu faz parte do corpo de Jesus Cristo agora. Tinha uma presença tão forte aqui, meus irmãos. Só que tem um porém: quem não guardasse o sábado, acontecia o quê? Quem lembra? O que acontecia com quem não guardasse o sábado na antiga aliança? Morria. Agora tu lê em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 24, que eu parei, vai dizer assim, ó: e tendo graças partiu e disse: fazei isso em memória de mim. Esse é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhante de modo, depois de haver ceado, tomou o pão, tomou também o cálice, e dizendo: este é o cálice da nova aliança, o novo contrato que ele faz contigo. Ele rasga aquele velho contrato. Por que ele tem direito de rasgar o contrato? Porque ele foi lá na cruz e morreu por ti. Agora ele é digno de fazer um novo contrato com o povo dele, um contrato do jeito que ele quiser. E esse contrato que ele faz agora contigo, ele arranca o sábado de cena, arranca a circuncisão de cena. A circuncisão que tu tem agora é no teu coração. Paulo vai falar isso: tu é circuncidado no teu coração. Tu tira todas as coisas ruins de dentro do teu coração, e dentro do teu coração vai habitar Cristo Jesus, como um sinal que Jesus está na tua vida, que tu é circuncidado do sistema do mundo agora, que agora tu está com Cristo, uma nova criatura tu é. Amém? E o texto vai dizer assim, meus irmãos: é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e deste pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, agora presta atenção, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo. Quando tu come e participa do sangue da nova aliança agora, se tu não discerne, tu vai continuar fazendo errado as coisas, participando da Santa Ceia. O que tu está fazendo? Tu vai ser eliminado, vai vir juízo sobre a tua vida. É como se tu estivesse pisando no sangue de Jesus. E o que acontecia quando eles violavam o sábado? Morte. A violação agora que tu faz é quando tu bebe indignamente. Sobre a tua vida vem morte espiritual. E o texto vai continuar dizendo isso. Ele vai dizer assim, ó: eis porque a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se já nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, quando tu se reúne com Cristo, quando tu faz um contrato com Cristo, esse contrato, ele envolve agora batismo e não guarda mais do sábado, batismo e Santa Ceia.
participar do corpo de Cristo. Isso é o contrato. E se tu obedecer, participando do corpo de Cristo, vem bênçãos sobre a tua vida. E não só bênçãos aqui, mas bênçãos futuras. Essa é a promessa, e a promessa é herança no reino. Tu vai herdar coisas do reino. Inclusive, uma das melhores que vai herdar é a vida eterna. Amém? E como é que será que funcionaria para as pessoas que não fizessem parte do povo de Deus, ou não fizessem essa aliança? Marcelo Reis, Deus te abençoe, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Como é que ficariam as pessoas que não conheceram o Evangelho? Como é que ficariam as pessoas que não eram povo de Deus? Será que elas seriam todas condenadas? Será que essa é a proposta bíblica? Não. Deus ele queria fazer um contrato com um povo, que era o povo de Israel, na antiga aliança. Os outros povos eles seriam julgados ou condenados ou absolvidos pela lei da consciência. É diferente. Por isso que muitas igrejas pregam, não é igreja, está condenado. Então Deus que condena pessoas que nunca ouviram a palavra é um Deus maldito, é um Deus maluco, sai condenando pessoas que nunca ouviram a palavra dele. Amém, igreja? Se coloca de pé. Isso aí eu vou dar mais em outro dia. As horas se passam, aleluia, as horas se passam muito rápido, né, meus irmãos? Passam muito rápido, a gente começa a falar e passa muito rápido. Sobre os outros povos eu falo outro dia. Lembrando que quem quiser me acompanhar lá, acompanha eu no meu canal, compartilha com teus amigos, chama adventista para vir ver minhas lives, para botar comentário lá nas minhas lives, chama católicos, chama testemunho de Jeová, porque contra a verdade ninguém vai vencer, irmãos. A verdade sempre vai ser a verdade, ela vai permanecer. Chama quem quiser, bota lá na minha live, compartilha, né? Porque tem que examinar, não pode somente ver o que eu falo e ir para casa e não estudar sobre o assunto. Amém? Por isso que muitas pessoas elas são enganadas nas igrejas, porque elas escutam e saem falando o que elas escutaram e não vão lá meditar, se aprofundar. E a vontade de Deus é que tu vai examinar as escrituras, que tu examina. Sabia que tem muitas pessoas, irmãos, que eu conheço na igreja, muitos cristãos que eu conheço, que estão com uma vida miserável dentro da igreja, vivem na igreja, mas estão com uma vida desgraçada. A palavra é pesada, mas é uma vida desgraçada e miserável, porque não meditam na Bíblia. A Bíblia, ela é o que te dá sustento para a tua casa espiritual. A Bíblia é um alimento para a tua alma. A Bíblia, quando tu começa a meditar, tu começa a construir uma casa na rocha, porque a rocha é Cristo e a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E muitos cristãos, muitas vezes, irmãos, estão com a vida derrotada. Conheci muitos cristãos, muito crente, porque não medita na palavra. Qualquer ventinho que vem, assopra a casa e cai. Sabe aquele fogo de palha? Na hora da bênção está lá, oh glória, ei maravilha, Deus é bom, Deus é amor. Quando vem o ventinho, sai espraguejando todo mundo, sai falando nome, sai falando um monte de coisa. Isso é fogo de palha, porque não medita na palavra. Quando tu medita na Bíblia, irmãos, ela te dá uma estrutura. Quando vem o vento, o que tu diz pro vento? Pode vir vento, pode balançar, Jesus está comigo no barco. Jesus está aqui no barco e não vai deixar meu barco afundar. Jesus está comigo. O crente que medita na Bíblia, ele tem palavras para proferir contra o diabo. Tem palavras bíblicas. Agora o que não medita, o que ele faz? Vem um lá e confronta ele, que ele diz: deixa que eu vou te pegar, deixa que nós vamos resolver. Sou crente, mas meu facão não é. Deixa eu sair 5 minutinhos da igreja. Ou murmura, ou abandona a fé. Agora o crente que está alicerçado na Bíblia, meus irmãos, tudo que vem contra ele, ele sabe. Se vir oferecer uma coisa abominável lá para ele, vamos usar uma droga? Não, nem só de pão viverá o homem, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos para o caminho errado? Não, eu vou para Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tudo isso aí encontra na Bíblia. A Bíblia deveria ser um livro, lido em todos os lugares do mundo, por pessoas crentes ou não crentes, porque ali está um ensino para a vida.
Aí está um ensino para a vida e uma fonte de água que alimenta e sacia a sede. Que muitas pessoas hoje estão derrotadas ou sendo enganadas, não sabe nem da onde o homem surgiu. Vai lá para o colégio, lá diz que veio do macaco, veio do bicho. Podia falar para mim que uma professora numa escola aí, ela disse que nós vemos tudo animal. Vem aqui no meu canal e me prova um texto bíblico, me prova que nós vemos do animal. Pega um animalzinho, um sapo, um rato, uma rã e faz um ser humano dele, quero ver. É fácil enganar as pessoas, as crianças no colégio. Isso é tudo a obra do maligno, meus irmãos. Tu tem que estar esperto. Tu tem que estar meditando na palavra de Deus para te não ser enganado, não deixar ninguém ser enganado contigo. Amém? Minha esposa vai orar agora e nós vamos despedir esse culto. Os meus irmãos estão na live, Deus abençoe. A gente encerra a live por aqui. A gente vai continuar a oração aqui e pode ter certeza que teu nome vai estar na nossa oração. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Aleluia, Espírito Santo, Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós agradecemos por este culto, por esta palavra, nós agradecemos por esta porta aberta, nós agradecemos, Senhor, por uma grande oportunidade de ouvir a verdade e de aprender contigo, Senhor. Nós damos graças a Ti, ó Pai, porque estamos aqui, Senhor. É aqui, Senhor, que Tu vai abrir a porta, Senhor. É buscando, é clamando, é orando que o milagre vai acontecer, ó Pai. Que Tu venha, Senhor, abençoar os Teus filhos. Que Tu venha, Senhor, alcançar eles, entregar o milagre, Pai. Repreende o mal, repreende a fúria do inimigo, repreende o vento contrário, Senhor. Vai repreendendo toda a potestade, todo o principado, todos os demônios que se levantam, Senhor, contra a nossa vida, em nome de Jesus agora. Joga por terra, Senhor, todo laço, todo embaraço, toda a confusão, toda a contenda, toda a perseguição, ó Pai. Todo levante, Senhor, no trabalho, todo levante no lar, meu Pai, todo levante na vizinhança, toda a fúria, Senhor, todo espírito de briga, de confusão, Senhor, de arruaça, todo espírito contrário, toda obra contrária agora, em nome de Jesus agora, todo espírito que procura uma brecha para destruir, Senhor, a nossa casa, a nossa família, seja repreendido em nome de Jesus agora. Todo espírito imundo vai batendo em retirada, todo espírito de confusão dentro de casa vai batendo em retirada, todo espírito de contenda, de fofoca, de ladainha, de diz que me diz que vai batendo em retirada, em nome de Jesus
despedir em nome de Jesus Cristo. Quem quiser oração pode vir à frente.